Então vamos fazer aqui, questão 7. Diz o seguinte: é comum encontrarmos em manuais de motos o valor máximo de torque, que é o momento de uma força, que pode ser aplicado em uma porca. No manual da Honda CG 125, por exemplo, aparece a seguinte informação: torque máximo para aperto da porca do eixo dianteiro, vulgarmente conhecido como pino da grampola da parafuseta, 70 Nm, 70 Nm, certo? Esse é o torque máximo, ou seja, o máximo que você pode apertar. Se você apertar mais, ele vai quebrar, vai espanar, tá? O parafuso. Suponha-se que suponha-se que um mecânico use uma chave de boca, tipo essa aqui, ó, que permite um braço máximo de 14 centímetros, 0,14 metros. Então, essa distância é igual a 0,14 metros, beleza? Então, calcule a maior intensidade da força que ele pode aplicar na ferramenta, considerando o braço máximo, no caso de 14 centímetros aqui, ó, sem danificar a porca. Então, ele pode aplicar o máximo uma força aqui. Se ele aplicar muita força, ele quebra, ele danifica, não é? Qual a força máxima, segundo que o torque será 70 Nm, que ele vai poder aplicar? É só jogar na fórmula, não é? Nós pegamos aqui a fórmula de momento, ó, momento de uma força, que não é força vezes distância. No caso, essa força aqui, sendo perpendicular, como é o caso aqui na questão, que é que ele vai aproveitar toda a força dele. Porque se ele fizesse uma força, por exemplo, inclinada, uma parte dessa força não ia ser aproveitada. Não é? Tipo assim, que é o assunto da semana que vem já. Já adiantando, ó, para vocês. Se você decompor aqui essa força, se fosse inclinada, você concorda que essa componente aqui, por exemplo, para a direita, ela não ia contribuir para rotacionar, seja para um lado, seja para o outro? Porque se você colocasse força só assim, você ia apenas comprimir a chave sobre a porquinha, sobre o parafuso, ou seja, não ia adiantar de nada. Por isso que você tem que aplicar uma força para aproveitar ao máximo, né? Uma força que seja perpendicular, certo? Ok? Tranquilo, Graziela. Então, é isso. Então, até coloco o símbolo assim, ó. Eu coloco esse símbolo aqui na força de perpendicular, que é assim. Vou dar um zoom aqui, ó, para você ver. Tá vendo o símbolo de perpendicular? Esse símbolo aqui. Então, o momento dessa força vai ser 70 Nm, ele disse na questão. Então, vamos escrever 70 Nm. Vou até colocar a unidade também, ó, para já sair a unidade da força automaticamente. É igual. Força, não sei. E a distância? A distância é de 14 centímetros. Ou seja, 0,14 metros. Esse M corta com esse M, ó, metros com metros. Tá vendo que sobra apenas Newton. Então, 70 dividido por 0,14 dá 500 newtons. Pronto, acabou. Então, a força igual a 500 newtons. Tranquilo, só jogar na fórmula, né? E o que essa fórmula quer dizer, professor? Só para você entender, se é que não entendeu, né? Na aula gravada. Quanto mais longe você aplica a força, tipo 14 centímetros, você aplica uma força de 500. Se você não colocasse a sua força, o seu braço, a 14 centímetros aqui do eixo, e sim colocasse, por exemplo, a metade, colocasse a 7 centímetros do eixo, você aplicar uma força maior para rotacionar isso aqui. Ficaria mais difícil. Se você aplica uma força aqui, ó, no meio, você deveria colocar o dobro da força, entendeu? Seria 1.000. Cai 1.000 vezes 7 centímetros, daria os 70 Newton metro também, né? 1.000 vezes 0,07 dá 70. Beleza? Então, é melhor aplicar quanto mais longe for.
Então, quanto mais longe você aplicar a força, menor força você faz. E tem que ser uma força perpendicular. Beleza? Para aproveitar toda ela. Aí você vai fazer girar com maior facilidade. Ok? Dúvidas nessa questão 7? Se não, vamos para a próxima. A questão 8, como disse, nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Vou fazer as demais. Vou pular 8 e vou agora para 12. Bora lá então. 12. Determine os momentos. O que é momento? Acabei de falar. Torque, letra M. Momentos escalares das forças em relação ao ponto P. Em relação a esse ponto aqui, ó. Esse ponto P é chamado polo. Polo P, tá? Então você escolhe o ponto que você quer girar, o ponto P em relação a esse ponto P. Olha só, que interessante. A força 2, como eu acabei de comentar lá na questão anterior, tá vendo que a força 2 ela é uma força que está ao longo desse eixo aqui, da chave de roda, da chave ali de boca? Então, a força 2 ela não vai contribuir para girar nem para um sentido e nem para o outro. Nem apertar, nem afrouxar o parafusinho ali, a porca. Certo? Concorda com isso? Concorda que a força 2, se fosse 1.000 newtons, 2.000, não importa o valor, não ia adiantar, ó, de nada? No máximo pode fazer o quê? Pressionar o parafuso, né? Fica até mais difícil, pode até quebrar o parafuso, colocar muita força assim, entortar ele, enfim. Mas rodar que não vai. Portanto, quanto que é o momento dessa força 2? Zero. Não influencia. Ok? Vou até escrever aqui, ó. O momento dessa 2, momento 2 igual a zero. Não influencia. Agora, o da força 1 e o da força 3, veja que a força 1 é aplicado formando 90 graus e da força 3 também, ó. 90 graus com esse eixo, não é? Com aquela distância. No caso, a distância 1 é de 15 centímetros. Olha só, distância 1 está uma distância de 15 centímetros. E a distância da força 3 aplicada é de 10 centímetros. Beleza? Força 1 e força 3. Agora é só jogar na fórmula. Ele quer saber os momentos, então a gente faz aqui, ó. Momento 1, primeiro, vai ser a força 1 vezes a distância 1. Então, o momento 1 vai ser força 1. Força 1 é 10 newtons. Vezes distância 1, 0,15 metros. Beleza? Deixar de cá, para cá um pouquinho. Então, momento 1 é igual a 1,5. 1,5 newton vezes metro. Ó, força é newton, distância é metro, portanto, newton metro. Newton metro, tá? É a unidade de momento, de torque. Beleza essa? E a outra tranquila também, né? Momento 3. Momento 3 da força 3 será a força multiplicada pela distância. Então, o momento 3 vai ser... Quanto que é a força? 11. Está lá na figura, 11. E a distância? 10 centímetros. Vou passar para metros aqui, ó, 0,10 metros. O momento 3, portanto, deu 1,1 newton metro. Certo? 1,1 newton metro. Olha só, qual que é maior? Tá vendo que a força 1, vamos supor que uma pessoa faça uma força para cá, de tal modo a querer girar essa porquinha no sentido anti-horário, ou seja, desapertando a porquinha ali. E a pessoa 3, por sua vez, quer apertar, quer girar no sentido horário, quer apertar. Quem é que vai ganhar? Professor, quem tiver mais força ganha. Não, 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 não. Ó, a força 3 ela é maior que a força 1. No entanto, a pessoa 1 ganha. A pessoa 1 vai fazer girar no sentido anti-horário, mesmo que a força seja menor. Sabe por quê? Porque ela aplicou a força a uma distância maior do que a outra pessoa aplicou. E aí, multiplicando a força pela distância,
no caso 1 deu maior que no caso 3. Então, não importa a sua força, importa a força multiplicada pela distância que você aplica a força até lá o eixo de rotação, tá? Isso, claro, considerando a força perpendicular. Na próxima aula, semana que vem, nós veremos quando essa força não for perpendicular, que você vai ter que fazer ali uma decomposição, né? Que aí não vai influenciar essas partes aqui, tipo da força 2, ó, que vai apenas comprimir a peça. Tem que pegar apenas a parte perpendicular. É isso, é bem básico também, bem tranquilo. Ok? Tranquilo? Eu vou fazer uma pergunta extra, que eu vou complementar essa questão. Pergunta extra. Pergunta extra é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, lá de cá. Extra. Extra o quê? Pergunta. Vou escrever pergunta aqui. Então, pergunta extra. Qual que é o torque total? Qual que é o torque total, momento total? MT, total. No caso, soma os três. O 1 com o 2 com o 3. Quanto que é o torque total ali sobre a porquinha? Atenção, atenção. Eu não vou poder pegar um valor positivo para o M1, um valor positivo para o M3, porque eles não estão um a favor do outro. Eles estão contra. Se eu pegar 1,5 por aqui, se eu pegar 1,1 por aqui e somar com zero aqui, daria 2,6, estaria errado. Porque esse e esse estão ao contrário. Um está ao contrário do outro. E do outro no outro, não é? Aí, muito bem, Leonardo, tem a convenção de sinais, que eu falei na aula gravada, se você prestou atenção. Qual é a convenção de sinais? Que no sentido horário, tipo aqui o F3, ó, o torque vai ser negativo. Então, gente, eu tenho que acrescentar aqui um sinal negativo na força F3, ó, negativo. Negativo significa o quê, professor? Que é o sentido horário. E o positivo eu tenho que colocar aqui no outro, porque o positivo da força 1 significa, vou escrever aqui, ó, para não ter problema, para você não esquecer, o que significa o positivo? Significa quando for no sentido anti-horário. Quando for no sentido de desapertar, tá? Então, facilitar a abertura ali. E o negativo, quando for no sentido horário. Então, se tivessem várias forças horárias, você somaria elas, só que negativamente. As horárias, todas seriam negativas. E as anti-horárias seriam positivas, certo? Pronto, é essa a consideração. Então, correto, na questão 12 mesmo, a resposta final. O momento 1 é mais 1,5, positivo, e o 3 é menos 1,1. Tem que colocar o menos, ó. Faz parte da resposta. Agora sim a gente pode responder a pergunta extra. Beleza? Pronto, é só colocar aqui. E dar a resposta que o Leonardo falou. 0,4 no anti-horário. Isso mesmo. Ou seja, 0,4 positivo, como ele colocou positivo, certo? Porque se fosse 0,4 negativo, seria no horário. Então aqui vai ficar que o torque total, o momento total, vai ser 1,5 mais 0 e menos 1,1. Então o M total vai ser 0,4 positivo. Vou até colocar o menos ali de propósito, para lembrar que esse aqui, ó, o menos não, o mais, é no sentido anti-horário, ou seja, o anti-horário ganha, a força 1 ganha da força 3, mesmo sendo menor, a força 1 ganha, porque ela está mais tanto, né? Muito show. Beleza? Entendido esta? Vamos à próxima? Pergunta aí. Beleza, vamos para a próxima. A última, 26. Olha a 26 que legal. Você tem uma gangorra e a babá, ela quer brincar com a criança aqui de 20 quilogramas, que é mais leve que ela.
Claro que se a babá sentar na ponta aqui não vai dar certo, né? Assim, ela não sei se ela ficar mexendo as pernas lá para cima e para baixo, aí tudo bem. Mas para equilibrar, ela sentando na ponta não vai dar certo. Não vai ficar equilibrada, ela é mais pesada, tem uma maior massa. Vamos ver o que pergunta a essa questão. Uma criança com 20 quilogramas e sua babá com 60 quilogramas brincam em uma gangorra de comprimento total igual a 2 metros. Então, peraí, se comprimento total é igual a 2 metros, a criança ela está sentada bem aqui, lá na extremidade, ó, a 1 metro de distância, certo? Até vai falar no texto aqui agora. Com a criança sentada numa das extremidades, beleza? A babá tem pelo menos duas alternativas para manter a gangorra na horizontal. O que ela vai fazer? Caso 1, ela vai exercer uma força vertical F para baixo na outra extremidade da gangorra. Então seria tipo assim, gente, ó. Nessa outra extremidade da gangorra aqui, vai colocar uma força F, certo? Que eu não sei quanto. Essa força. Ou fazer o quê? Segundo passo, isso aqui foi o primeiro. Vou colocar aqui de verdinho, ó. De verdinho é a F. Ou segundo, sentar-se sem apoiar os pés no chão. Então, ela vai sentar bem aqui. Aqui onde? Não sei. Ah, sei lá, por aqui assim, ó. Ela vai sentar por aqui assim, sem apoiar os pés no chão, a certa distância D do centro da gangorra. Então, daqui até lá, vai dar uma distância D. Então, ela vai ter que ficar bem ali, certo? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Onde que ela vai ter que sentar para equilibrar a gangorra. Então, de acordo com as alternativas 1 e 2, calcule a força vertical F, que eu te falei, ó, e a distância D. Então, são as duas opções para manter equilibrada, pelo menos essas duas, né? Aquela gangorra, tá? Ora, para responder essa questão, vamos aqui no PET. Cadê? Deixa eu ver aqui. Colocar para apresentar. Agora, aqui o PET. Pronto, deixa eu colocar aqui agora outra tela. Então, apresentar esse aqui. Pronto. Já vai aparecer para vocês aí. Vamos ver se vai dar certo aqui. É aquele simulador que eu já apresentei algumas vezes para vocês, né? Vocês já fizeram laboratório de física com ele. Que eu apresentei lá na aula gravada dessa semana também. Vocês estão vendo aí, gente? Laboratório de equilíbrio aqui, ó, balançando. Essa gangorra. Aqui tem os tijolos, aqui tem as pessoas. Eu vou colocar a criança. Estão vendo? Beleza. E aí, eu vou colocar, cadê a babá? A babá tem 60 quilogramas, aqui ela. Ó, se eu colocar a babá bem na ponta e a criança na ponta e clicar aqui embaixo para tirar os apoios, o que vai acontecer? Vai acontecer que a babá ganha, claro, tem uma maior massa, né? Se eu colocar a babá bem no meio, tipo, vou tirar ela daqui e colocar bem no meio aqui, ó. Será que ela ganha ainda? Vamos ver? Ainda ganha. A pergunta da letra B vai ser essa: aonde que eu tenho que colocar a babá para igualar, para ficar em equilíbrio? Se eu colocar ela mais perto, tipo aqui. Ixi, aqui ela perdeu, ó. Vou tirar a criança, vou colocar de novo a criança lá na ponta. A criança vai ganhar dela. Então ela tem que chegar mais para trás um pouquinho. Ela chegou muito para frente. Aqui. Ixi, ganhou. Então tem que ser intermediário. Bom, essa é a pergunta da B, certo?
Entendido? A pergunta da A é: qual a massa que eu tenho que colocar aqui? A força, né, que eu tenho que colocar aqui, que ela vai exercer. Tá vendo? 20 quilogramas vai igualar com 20 quilogramas da criança, ó, do tijolo. 4 tijolinhos dão 20 quilogramas, por exemplo, né? Tijolo pesado, né? 5 quilos cada um. Pacote de arroz, né? Então tá aqui, ó. Então ela vai ter que colocar uma força da mesma força peso da criança. Isso é a letra A. A letra A é muito simples, né? Para igualar a mesma distância, então tem que ser a mesma força, ou seja, o peso da criança. Agora, responda a B. 1 minuto aí para vocês responderem a B. A última dica que eu te dou para responder a B é assim, ó. Se fosse a criança de 30 quilogramas, tá aqui, e ela tivesse 60, e fosse colocada bem no meio, olha o que aconteceria. Equilibraria. Aqui as marcas, por exemplo, ó. Ela estaria na posição 4, aqui dessa simulação que eu estou fazendo, tá? E a criança estaria na posição 8. Tá vendo que 30 da criança, da massa, vezes 8, dá 240? E 60 dela, vezes 4, também dá 240? Então empatou. Agora, se eu colocar ela na posição 5, aí 60 vezes 5, 300. Passou de 30 vezes 8, que é 240. Por isso que ela rotaciona no sentido horário. Então, eu teria que colocar na posição 4. Tá? Beleza, então tentem fazer, então daqui a 1 minuto a gente corrige. Só que a criança é de 20 quilogramas, né? Aí você tem que ver em qual posição, em qual distância que você vai colocar, ok? Ele está na posição 1 metro, e ela em qual posição? Não sei, faz aí. Então tá aqui, gente. Vamos responder. A letra A, bem tranquila. A força que ela tem que aplicar ali vai ser igual ao peso da criança. Peso da criança, não é? Lá do outro lado, ou seja, massa vezes a gravidade dela. A massa é de 20 quilogramas, gravidade é 10, então a força que ela tem que aplicar é de 200 newtons, tá? E a letra B, é só você fazer o quê? Ó, o momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Claro, para que dê zero ali. Horário. Beleza? Ou em outras palavras, um menos o outro vai dar zero, né? Beleza, Theo? Tranquilo. Então, o momento no sentido horário, isso em módulo, né? Um tem que ser igual ao outro em módulo. Porque a gente precisa colocar o positivo e o negativo, fica mais fácil. Então, momento horário. Quem é o horário? O horário aqui é ela, né? Ela quer girar no sentido horário, quando senta. Então, vai ser a força dela, no caso, o peso da babá, vezes a sua distância, vai ser igual ao peso da criança, vezes a sua distância, que eu já vou colocar 1 aqui, né? 1 metro. O peso da babá, ó, a massa dela, isso aqui, ó, vou falar a massa dela, M grande. E a massa dele, M pequeno, tá? Então, a massa dela vezes a gravidade vezes a distância, igual massa dele vezes a gravidade, isso é peso, vezes a distância, que é 1. Tá vendo que gravidade de cá, gravidade de lá corta? Em outras palavras, é só você pegar a massa pela distância dela, multiplicar os dois, vai ser igual a massa dele pela distância dele, até o eixo de rotação, até aquele ponto ali. Tá? Pronto. Substitua aqui. Você vai ter que 60 vezes D é igual a 20 vezes 1. Portanto, D igual a 20 sobre 60, que vai dar quanto? 1/3, né? 1/3 é aproximadamente 0,33 metros. 33 centímetros. Beleza? Pronto. Fechou por hoje. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal.